Agradeço o convite, me sinto já fazendo parte aqui dessa casa, agradeço realmente, porque a gente tem que lembrar, tentar trazer os homens, a consciência dos homens, para que eles venham a fazer uma prevenção. E eu queria mostrar hoje, da outra vez eu estive aqui há 2 anos, né, a gente iniciou essa campanha do Novembro Azul aqui em Brusque, já tem agora 3 anos, e a gente trouxe alguns dados que eu queria hoje atualizar e queria também chamar a atenção para que vocês prestassem atenção nesses dados para ver a gravidade que é a saúde do homem, o quanto ela é deixada de lado, né? A gente, depois eu vou mostrar em números como que isso está se tornando bastante frequente e que para nossas já que a gente está aqui disposto a tentar resolver as coisas, eu acho que vale a pena a gente tentar dispor desse tempinho para conseguir tentar mudar essa ideia do homem não fazer a prevenção. Então, eu faço parte da Sociedade Brasileira de Urologia, que tem tomado a frente dessa campanha, que é o Novembro Azul. A próstata, ela é o grande vilão do homem, né? Ela é uma pequena glândula, ela tem em torno de 20 gramas, e ela fica abaixo da bexiga e envolve o canal da uretra. E ela serve unicamente para a produção de parte do líquido que faz a nutrição dos espermatozoides, que é o líquido que é ejaculado. Porque o espermatozoide, apesar de fazer a fertilidade, ele não tem volume, e o volume é produzido do líquido, é produzido pela próstata. Então ela fica abaixo da bexiga e a uretra, o canal da urina, passa bem no meio, e ela serve também para ajudar no controle urinário. Então a próstata é o que está adiante em grego, e ela fica adiante da bexiga e envolve a uretra, como eu falei, e ela funciona somente para isso, e ela produz um grande aliado nosso, que é o PSA, que é o que veio a fazer a diferença no diagnóstico do câncer da próstata. Né? A próstata acaba produzindo esse PSA, que é uma das coisas que são importantes no diagnóstico. Ele é dosado no sangue, e ajuda, se existe algum problema na próstata, esse PSA em geral aumenta e ajuda no diagnóstico das doenças de próstata. Mas ele não aumenta só em câncer, ele aumenta também em infecções, em prostatites, e aumenta também em hiperplasia nodosa, que é o crescimento normal da próstata que ocorre no homem após os 30, 40 anos. Então, isso é o mais frequente e eleva também o exame de sangue. Né? E das doenças que podem dar na próstata, então, em torno só de 18% são cânceres. Próximo. E depende da idade. Em pessoas de mais idade, o câncer, o tumor maligno e benigno é o mais frequente. E em adultos e jovens e em adolescentes, isso é mais frequente, são as infecções. Próximo. E o que é câncer? Câncer é o crescimento desordenado de células que vão invadindo as estruturas ao redor. Por isso ele é representado pelo caranguejo, que tem essas garras ao redor, e que ele vai criando um espaço e vai invadindo as áreas em volta. E ele é, como eu falei, o crescimento desordenado, e pode também dar metástases. Ele pode sair daquela região e ir via sanguínea, parar em outras regiões do corpo. Então ele pode dar metástases principalmente para ossos. Então, isso é uma coisa mais ampla, não é? Os fatores carcinógenos que podem produzir o câncer não são só relacionados à próstata, mas podem também estar relacionados a outras coisas. Por exemplo, o cigarro para o pulmão, mas também aumenta a incidência de câncer de próstata, álcool, o sol, medicamentos e também a herança genética. Então, o que é benigno e o que é maligno, o que é metástase? Então, o que diferencia o benigno do maligno é a invasividade, esse crescimento desordenado, é a agressão, é a invasão dos tecidos ao redor, a diferenciação celular, que o câncer ele é menos diferenciado e pode, então, simular outras células, e a velocidade de crescimento, que o câncer ele cresce bem mais rápido do que o crescimento benigno. E as metástases são quando essas células desse câncer saem
dali e vão parar em outros lugares, e aí começam a crescer desordenadamente, criando as metástases. O câncer de próstata é uma coisa muito, muito, muito frequente no homem. Então, do homem é o câncer mais comum. E a segunda causa de morte de câncer, porque a primeira ainda é o câncer de pulmão. Como tem se deixado, os fumo tem sido deixado de lado, ainda bem, então o câncer de próstata tem aumentado a incidência. E a incidência aumenta com a idade. E tem uma grande diferença aqui, que é o aparecimento do câncer, se ele é clinicamente significativo, ou ele é descoberto, isso foi feito um trabalho, ou ele é descoberto em autópsia, que é o câncer que está aí indolente e que não apareceu ainda. Então, de acordo com a idade, ele pode existir em até 1/4 dos homens acima dos 60 anos, entre 60 e 69 anos, sendo que ele só aparece em 11% das vezes. Isso é uma coisa de se pensar. 1/4 dos homens ter câncer entre 60 e 69 anos, isso é uma incidência altíssima. Isso foi feito um trabalho pegando todas as pessoas que faleceram de outras causas, eles tiravam a próstata e estudavam, e ali eles encontraram em até 1/4 dos homens o câncer. É que acontece muitas vezes do câncer estar indolente, ele está latente e não se desenvolveu. E isso nos levou, no futuro, a uma coisa que hoje é mais frequente, que é o acompanhamento de alguns casos. Quando a gente descobre casos que não são muito agressivos, a gente até pode acompanhar, em alguns casos eles até não evoluem. E isso, até algum tempo atrás, isso não era uma coisa que a gente fazia com muita frequência. Essa diferença entre o que existe realmente e o que aparece, isso aí é uma coisa que é o que tem chamado muita atenção e que é o objetivo de estudo para o futuro. Por favor. Então, o câncer de próstata, você tem 13% de chance de desenvolver ao nascer, 6% dos homens vão morrer devido ao câncer de próstata, mas 90% podem ser curados se descobertos cedo. E existe, então, o porquê do câncer de próstata. Existem vários trabalhos tentando definir isso, e entre eles existe a idade, acima dos 60 anos ele é mais frequente. O hormônio masculino, a testosterona, é um dos fatores que aumenta a incidência do câncer. Pacientes com história familiar de câncer também têm uma chance maior, de acordo com o número de familiares. Se tem mais familiares, a chance é muito maior. Raça, os afrodescendentes são mais propensos ao câncer de próstata. E o país e a alimentação são coisas que estão associadas, porque países com uma ingesta maior de gordura animal, eles têm uma incidência de câncer de próstata muito mais aumentada do que nos países que têm ingesta mais de peixe e de vegetais. Então, o que devemos saber sobre o câncer de próstata? Eu acho que um dos fatores que é importante é a incidência. Isso tem mudado muito nos últimos tempos, e principalmente a incidência no sul do país, que depois a gente vai falar sobre isso. Os fatores de risco são coisas que a gente tem que também tentar diminuir, a prevenção, o diagnóstico e o tratamento. Eu vou falar cada um desses itens para tornar isso mais didático, por favor. Então, os fatores de risco, entre eles a história familiar, como eu comentei, se tem um familiar direto, ele tem um risco 2 vezes maior do que a população em geral. Se tem 2 familiares, esse risco não soma, ele multiplica, a pessoa pode ter de 7 a 8 vezes mais, e acima dos 55 anos a chance é maior, e que, por isso mesmo, quem tem um familiar direto tem que iniciar mais cedo na prevenção do câncer. Isso, como eu falei, a incidência na raça negra é maior, o câncer, e menor na oriental, talvez pela dieta. E o efeito migratório é quando um oriental sai lá do Japão e vai para os Estados Unidos, isso foi feito um trabalho e realmente acontece. A partir do momento que ele migra para outra região e adquire os hábitos daquela região, ele vem a ter uma chance semelhante àquela população em geral.
Então não adianta ter origem, uma certa origem, se ele tem uma convivência com uma dieta errônea, ou uma dieta alimentar rica em gordura, ou que falta vitamina D, ou que tem outros estudos sobre licopeno e fitoestrógeno. Próximo. Nos Estados Unidos, a cada 2 minutos um homem é diagnosticado com câncer de próstata. E a cada 18 minutos um homem morre devido ao câncer. No Brasil, a cada 7 minutos um homem é diagnosticado e a cada 40 minutos um homem morre de câncer de próstata. Isso é uma coisa que chama muita atenção e que é muito preocupante e que a gente tem que começar a tentar reverter isso com o diagnóstico precoce. Então, para 2016, esses são dados novos e bem interessantes, e é isso que eu queria enfatizar mais aqui hoje. Estima-se que teremos nesse ano 61 mil casos novos de câncer de próstata no Brasil. Isso dá uma média de 61,8 casos novos a cada 100 mil habitantes só nesse ano. Só que a nossa região, a região sul do Brasil, que tem uma dieta alimentar rica em gordura e proteína animal, ela não tem 61,8 casos novos para cada 100 mil habitantes. Ela tem 95 casos novos para 100 mil habitantes em um ano. Em 10 anos, se a gente multiplicar isso, seriam quase 1.000 casos novos, seriam 950 casos novos, quase 1.000 casos, em 100 mil habitantes, para uma região como a de Brusque, para vocês verem a importância desses dados. Próximo. Então, como foi falado, em 2016 espera-se 61 mil novos casos, enquanto o de mama, que é o foco do Outubro Rosa, que nos antecedeu, ele tem uma incidência um pouco menor, de 58 mil casos. E o de colo de útero também, na mulher, tem uma incidência bem menor. Então, nós estamos falando de um câncer que é o mais prevalente ainda entre todos eles. Próximo. Então, aqui as taxas brutas de crescimento. Para o homem é 61,8, a média brasileira. Para a nossa média do sul do país é 95 casos novos para cada 100 mil habitantes, enquanto o de mama e de colo uterino, na verdade, acabam somando ali 70 novos casos por habitante. Então, a incidência do câncer de próstata, principalmente na nossa região, ela é altíssima. Nós temos que tentar mudar isso, fazendo a prevenção do câncer, que é a única maneira que a gente consegue detectar cedo e tratar esses homens. Próximo. Então, fatores de risco e prevenção. Uma das coisas de prevenção é a alimentação. A nossa alimentação, por isso é que nós temos mais câncer de próstata no sul do país, é a alimentação rica em produtos de origem animal. Não só carne, mas também embutidos e tudo mais. Isso acaba aumentando a chance. Em dietas, por exemplo, nos orientais, que tem uma dieta mais rica em vegetais, e rica também em peixes, e menos carne, menos animais, eles acabam tendo uma chance muito menor de câncer de próstata. Então, os fatores predisponentes são a gordura animal, uma dieta hipercalórica, uma dieta muito calórica, e a carne vermelha. Isso aqui no sul do país é uma coisa que é frequente, e também no centro-oeste, até é uma coisa frequente também, estão ali pertinho com a gente. A incidência é bem alta. E os fatores de proteção, entre eles é a vitamina D, que é o sol, que a gente tem uma menor incidência também de sol na região sul, e isso acaba nos deixando menos imunes ao câncer de próstata, e o resto é tudo, são coisas que podem ser ajudadas através de alimentos. Então, para ajudar a aumentar frutas e cereais, sojas e derivados, que são fitoestrógenos, e reduzir a ingestão calórica de gorduras. E evitar carne vermelha, parar de fumar, atividade física. Eu brinco que sempre, tudo que faz bem para o coração, faz bem para a próstata. Acaba diminuindo a incidência do câncer de próstata no homem. Para a gente chegar ao diagnóstico, como foi comentado, se a gente esperar ter sintomas,
Então, a doença já está muito avançada. Então, a gente tem que fazer a prevenção todo ano, em todo homem acima de 50 anos, porque se for esperar para sentir alguma coisa para ir no médico, se for esperar isso, 95% dos casos que têm sintomas já tem doença fora da próstata e aí já é tarde demais. Então, o diagnóstico precoce está relacionado à maior possibilidade do controle do câncer. E devemos fazer, então, como eu falei, a avaliação de todos os homens acima de 50 anos. E aqueles homens que são afrodescendentes, ou que tiveram ou têm um familiar que tem câncer de próstata, esse tem que iniciar um pouco mais cedo, com 45 anos. Então, o que tem que se fazer para o diagnóstico é a consulta, uma história clínica, tem que fazer o exame de sangue, que é o PSA, e tem que se fazer o toque, que é a única maneira que a gente tem de sentir a próstata. Próximo. Como foi falado, se for esperar os sintomas, eles já vão surgir numa fase muito adiantada da doença. Então, o câncer de próstata não tem sintomas na fase inicial, e a maioria dos sintomas estão relacionados ao crescimento benigno, que ocorre depois dos 30, 40 anos, e que tranca um pouco a urina. Então, a pessoa pode ter dificuldade para urinar, o jato intermitente, o jato urinário fraco, à noite tem que levantar mais para urinar, mas esses sintomas podem estar relacionados ao crescimento benigno e não propriamente ao câncer. E quando tem sintomas mais evidentes, eles normalmente estão associados a metástases, que aí já não tem como curar. Então, por que o exame de toque é importante, Então, é porque 20% dos casos de câncer de próstata são diagnosticados exclusivamente pelo toque retal. Próximo. Na verdade, no toque a gente consegue sentir a próstata e se existe algum nódulo ali, a gente consegue detectar pela sensibilidade do dedo. É um exame simples, indolor, tem todo esse preconceito machista que a gente tem, mas é um exame que é bem factível e bem simples. Muita gente chega lá no consultório, faz o exame e pergunta assim, mas é só isso? Realmente é muito mais uma propaganda negativa do que o exame em si. Ele não é dolorido e é rapidinho. Então, quando a gente faz o exame de toque, a gente acaba sentindo se tem algum nódulo, se existe alguma irregularidade na próstata, se ela está fixa ou não, e se houver irregularidade ou alguma dessas alterações, a chance é maior de 50% de ter problemas. Então, a gente associa ao toque o exame de sangue, que também ele ajuda muito, mas ele tem uma taxa de erro bastante alta, ele é limitado também. Mas a associação dos dois, que é o que mostra esse quadro, então pacientes com toque alterado e PSA alterado, eles podem ter uma detecção de 80% a 95% dos casos de câncer. Porém, só o PSA alterado, com o toque normal, ele chega a um diagnóstico de 40%. Então, tem que associar as duas coisas para a gente chegar, para ter uma acurácia maior no diagnóstico. Então, a recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia é que a gente faça o exame após os 50 anos, ou, como eu falei, e depois volto a repetir isso de novo, que se faça em quem, acima dos 45 anos, quem tem a raça negra ou história familiar de câncer, de próstata. Quando a gente vai fazer o diagnóstico, se você faz lá o exame de sangue e faz o toque e está alterado, ou faz só o toque e o toque só está alterado, e é bem característico essa alteração, e o PSA está normal, e isso acontece muitas vezes, a gente faz uma biópsia, retira fragmentos da próstata para chegar ao diagnóstico. Esse é um exame que é feito via retal, esse é o transdutor do ultrassom, e aí a gente vai na próstata e consegue retirar com uma agulha fragmentos e manda para o patologista, que ele consegue determinar se é um câncer ou não aquele nódulo que a gente sentiu. Então a gente consegue posicionar essa biópsia de maneira bem milimétrica, consegue definir bem aonde é o nódulo e resolver, tentar, e tira fragmentos de outras regiões também. Próximo. E a gente consegue, através da biópsia, definir
se esse câncer é agressivo ou não, e se ele invade muitas áreas da próstata ou não. Então, conforme a localização, se ele atinge mais de uma região da próstata, ele é um pouco maior e a gente daí tem que tratar um pouco mais rapidamente, mais agressivamente. Em casos de doença menos agressiva, daqueles cânceres menos agressivos, em poucas áreas da próstata, a gente pode fazer só o que a gente chama de vigilância ativa, que é o acompanhamento desse paciente sem ser necessário um tratamento mais invasivo. Isso é uma norma mais moderna, é uma coisa mais atual, porque viu-se que muitas vezes esse câncer, que não é agressivo, ele não evolui, em 50% das vezes. Por isso é aquele quadro que tinha antes lá, por que tem tanto câncer de próstata em autópsia e não tem a doença em si? Porque ele fica latente ali. E isso, depois de vários estudos, chegou-se à conclusão que em alguns casos não era necessário realmente tratar. Mas, em alguns casos, e a grande maioria deles, é necessário retirar o câncer. Então, a gente faz uma cirurgia, que é a prostatectomia radical, ou a radioterapia, para quando a doença está só localizada na próstata. Se a doença já avançou e está longe da próstata para outras regiões, então, aí a gente tem outros tipos de tratamento, que é o bloqueio hormonal, a quimioterapia, e outros tratamentos que também talvez no futuro venham a se solidificar. Então, o tratamento do câncer de próstata depende se ele está só na próstata, ou se ele já envolve as regiões ao redor, ou se já tem metástase à distância, se ele já fugiu dali e está em outros lugares. Próximo. Quando é localizado, a gente que está só na próstata, a gente pode fazer a cirurgia, ou a radioterapia externa, ou braquiterapia, que é implante de sementes radioativas. Próximo. A cirurgia a gente faz, é uma cirurgia aberta, onde se retira toda a próstata e a região ao redor. Próximo. E também pode ser feito por videolaparoscopia, onde a gente fez a cirurgia, feito só com aqueles furinhos, e a gente não tem o corte, daí fica um pouco melhor a recuperação. Próximo. Para alguns casos selecionados, e mais atualmente tem se usado o robô. Esse é o robô Da Vinci, ele está presente já no Brasil e em alguns grandes centros, no Rio, São Paulo e Porto Alegre, mas ele veio para tentar minimizar os problemas da cirurgia, porque o cirurgião ele opera, colocado os braços do robô dentro do abdômen do paciente, e o cirurgião opera sentado numa mesa ao lado, como se fosse com um joystick, jogando videogame, que a gente brinca. Então a gente consegue operar de longe, e isso é uma coisa que é caríssimo, né? Tem em poucos lugares, e veio para tentar minimizar os problemas da cirurgia aberta. Entretanto, com o passar dos anos, principalmente foi feito nos Estados Unidos estudos comparando as técnicas, e tanto a cirurgia aberta quanto a cirurgia laparoscópica ou a cirurgia por robô têm os mesmos índices de complicação, tanto na parte de continência quanto na parte de potência sexual. Próximo. A radioterapia também tem evoluído, né? Ela tem se tornado mais específica para a região. Próximo. E ela hoje pode usar a radioterapia só na região afetada, o que diminui bastante os problemas das radioterapias antigas. Próximo. Então, as complicações tanto da cirurgia quanto da radioterapia são problemas de ereção, dificuldade para conter a urina e problemas intestinais quando a radioterapia era mais antiga. Com a radioterapia mais nova, conformacional em 3D, isso tem diminuído também bastante. Próximo. Então, como foi falado, pode-se fazer cirurgia, radioterapia e hormônio também para doenças que estão mais avançadas. Próximo. E quando é doença metastática, próximo, a gente pode lançar mão de outros tipos de tratamento, principalmente quando a metástase se encontra mais em ossos. Porque eles respondem, o tumor de próstata ele responde muito ao hormônio masculino. E retirando o hormônio masculino,
que é o que a gente chama de terapia hormonal, o tumor involui, o tumor diminui e pode persistir estável por até 2 anos, em média, com uma sobrevida bem maior também. Esse é um dos tratamentos para a doença metastática, é a retirada do hormônio masculino. E quando já tem nos ossos, é um pouco mais complicado e pode trazer grandes problemas, como fraturas e outros problemas mais. Próximo. E o tratamento hormonal, como eu comentei, é o bloqueio da testosterona, que é o hormônio masculino, que é o responsável pelo crescimento do tumor. Ele é produzido principalmente no testículo e com o bloqueio hormonal a gente consegue diminuir o crescimento, bloquear o crescimento do tumor. Então pode ser feita a hormonioterapia através de cirurgia, com a retirada dos testículos, ou o uso de medicações, que isso é mais moderno, ou via oral ou injetável. Próximo. E também em fases mais avançadas temos a quimioterapia para aquelas doenças que o bloqueio hormonal já não funciona mais. Próximo. E para quando tem doença metastática ou que tenha que se fazer a proteção, pode-se lançar mão de outros tipos de medicação. Então, em resumo, o tratamento para a doença localizada, quando a doença está só na próstata, ou faz cirurgia que retira a próstata, ou a radioterapia, ou só observa para casos de doença que não são agressivos. Em casos de doença que já evoluiu, que já está fora da próstata, pode-se fazer o bloqueio do hormônio masculino, a químio ou a radioterapia. Próximo. Então, volto a dizer, assim, a única chance, a maior chance que a gente tem de cura para o câncer de próstata é quando a gente diagnostica, que tem um diagnóstico precocemente, enquanto a doença não saiu da próstata e não invadiu os órgãos ao redor. Então, por isso que a gente insiste que é importante que o homem procure o médico acima dos 50 anos, seu urologista, e faça anualmente o exame de toque e PSA, porque é a única maneira de detectar o câncer. O câncer de próstata, em média, ele leva 4 anos para duplicar de tamanho. Um nódulo de 5 milímetros, ele chega a 1 centímetro, ele leva 4 anos em média. Claro que tem os mais agressivos e os menos agressivos. Esse é um tempo bastante grande, e se fizer todo ano, a gente consegue descobrir o câncer precocemente. Próximo. Seria isso. Eu me coloco à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham e gostaria de deixar claro o meu recado, que é importante. Vocês viram, a incidência do câncer tem aumentado, principalmente no sul do Brasil, e a gente tem que se prevenir. Isso não é tão simples quanto parece. É simples, sim, a prevenção é simples, é só o exame e o exame de sangue, o exame de toque e o exame de sangue, e os homens têm que mudar essa consciência. O homem vive menos, vive em média de 7 a 9 anos a menos que a mulher, e não se cuida. E eu acho que bem por isso que a gente tem que tentar mudar. Vocês são a classe que está representando, né, os homens da cidade e as mulheres, claro, mas eu acho que é importante isso. A gente tem que tentar conscientizar os homens da importância da prevenção. Seria isso, me coloco à disposição. Obrigado. Obrigado, doutor Humberto. Eu de antemão já agradeço a vinda, os esclarecimentos importantíssimos, principalmente para nós homens. Tenho certeza que, diante do que foi aqui apresentado, explanado, e que com certeza está chegando em muitas casas aqui do nosso município, hoje, região, diante da própria imprensa, que a gente sempre agradece, que está sempre presente aqui, levando aos 4 cantos de Brusque o que acontece na nossa casa, nós vemos a importância da prevenção. E por estarmos justamente no Novembro Azul, que é justamente trazendo, né, essa gama masculina da nossa sociedade para que possa prevenir, nada mais justo do que nesse momento a gente está levando todo esse conhecimento à população. Já lhe agradeço desde já pelas palavras aqui explanadas. Eu deixo em aberto então aos vereadores, vereador Dejair Machado, vereador Guilherme. Obrigado pela presença do doutor Humberto aqui novamente. Eu acho que foi há 2 anos que o senhor esteve aqui, né? Brilhante explanação, para que todo mundo possa ter essa conscientização. Existem alguns mitos, né, de que algumas atividades elas aumentam a incidência
ou diminui. Eu gostaria de saber se é verdadeiro ou falso. Por exemplo, o número de relações sexuais. Tem um mito que diz que quanto mais relação sexual o homem fizer, menor a possibilidade dele ter. Andar de bicicleta, demasiado, que não é bem o caso do vereador Valmir, mas ele anda bastante também. Se isso também pode trazer alguma complicação. E o terceiro, eu estou colocando como mito, se é verdadeiro ou falso, não sei. E o terceiro é se a ingestão de testosterona no homem após uma certa idade pode também aumentar o risco de incidência de câncer, mesmo que essa injeção, essa aplicação de testosterona seja recomendada pelo médico. Muitas vezes o homem vai perdendo, né? E o médico receita que ele tem que fazer essa aplicação. Então, essas três situações são mitos verdadeiros ou são falsos? Muito obrigado. Agradeço a pergunta, bastante inteligente, vereador Jair. O andar de bicicleta, não. Foram feitos vários trabalhos, vários estudos, não tem nada a ver com câncer de próstata, né? E agora, a reposição hormonal, se é só reposição, se a pessoa tem o nível hormonal da testosterona diminuído, é necessário repor. Agora, se ele tem um nível hormonal normal, e às vezes tem médicos e tem outros homens que usam o hormônio para ter mais disposição, para fazer mais atividade, e isso acaba aumentando a chance de desenvolver, de piorar um câncer de próstata. Porque, como a gente viu, uma grande parte dos cânceres de próstata estão latentes. Eles não vão aparecer, né? Eles ficam ali escondidinhos. E se você usa hormônio, você está lá cutucando o câncer de próstata para ele crescer, porque ele precisa do hormônio para estar desenvolvendo. E se ele tem um nível hormonal mais alto, é muito maior a chance dele desenvolver esse câncer. Quanto à outra questão, a questão da relação sexual, a próstata ela produz o líquido que é ejaculado. Então, existe uma teoria, e isso até existe trabalhos científicos que comprovam realmente que aqueles que têm uma relação sexual com mais frequência, esse líquido não fica tão represado e acaba não gerando os carcinogênios locais. E aí, então, quem tem relação sexual com frequência tem menos chance de ter câncer de próstata. Assim, aqueles que tomam sol com mais frequência, que é a questão da vitamina D, têm menos chance de ter câncer de próstata. Vereador Guilherme. Só agradecer ao doutor Humberto pela disposição, né, de dar esse momento para nós aqui, né, dizer que o requerimento foi feito pelo vereador aqui. E o importante é a gente fazer esse trabalho de prevenção, né? A gente que acompanha várias pessoas, né, com essas questões todas, principalmente minha esposa que está hoje mais envolvida com a rede feminina de combate ao câncer, e assusta, né? Assusta, e a gente, quando pensou nessa questão, até desafiei aí os nossos vereadores para vir no mês de novembro todos de azul, né? E a gente sabia que era importante para dizer assim, quanto é importante nós estarmos envolvidos nessa questão. E a Câmara de Vereadores ela tem que fazer esse papel. Esse é o papel da Câmara de Vereadores, é mostrar para as pessoas que é possível fazer o diagnóstico, que é possível fazer a prevenção, que é possível fazer um trabalho para que se reduza isso. Então, quanto mais você fizer essa prevenção, quanto mais você vier buscar informações, e essa informação que o senhor trouxe para nós hoje aqui foi de grande importância, né? E como disse o nosso presidente, vai chegar aos lares, e vai chegar através da imprensa, e vai chegar através das discussões do nosso dia a dia. Então, quem sabe nós possamos entrar naquele grupo, né, de 60% ali, ao invés de nós estarmos aí nesse grupo de 95%, que realmente, como o senhor falou anteriormente aí, cria um certo receio, né, aos homens que estão aí, principalmente na nossa região aqui, que não temos o sol, que temos a gordura animal como a nossa alimentação primeira, né? Então, dizer ao senhor que agradeço muito, pela disposição, e por essa exposição
né? E realmente o que o senhor colocou ali para mim cria um certo alívio, né? Saber que a gente está fazendo essa prevenção. E aqui eu quero até deixar bem claro meu depoimento, o senhor é meu médico, né? E realmente não tem por que ter medo, né? Realmente é possível fazer, é possível diagnosticar e é possível a gente tomar cuidado. Então, eu sou um homem que tenho bastante receio e tenho, né, sempre me cuidado, tenho sempre feito meus preventivos, e isso é importante, tá? Muito obrigado. Obrigado, senhor. Eu que agradeço o convite, novamente. Vereador Moacir. Doutor Humberto, apesar de toda essa conscientização, né, que é feita já há algum tempo, com a presença do doutor aqui também, e através de toda a imprensa, ainda assim existe o preconceito, o machismo, né, o machista, o homem, que tem esse preconceito e não vai ser de um ano para o outro ou de uma década para outra que vai mudar essa questão machista. Além do teste do PSA, que o doutor comentou, existe a ressonância magnética, né, que se faz. Esses dois exames combinados, né, para quem não vai fazer o exame ou pelo preconceito, de alguma forma consegue detectar o câncer ou vários estágios que o doutor colocou? Sim, a ressonância magnética, nuclear magnética, ela é muito sensível para a próstata. Existem protocolos diferentes agora que avaliam ela de acordo com a chegada do contraste, e isso ajuda muito, mas para diagnóstico na população em geral, isso se torna impossível, por ser um exame muito caro. Então, não funciona muito bem para fazer screening, né? Eu acho que isso não funciona de maneira nenhuma, é mais para casos específicos. Existem aqueles casos quando a gente tem um toque suspeito, um PSA baixo, e você não quer fazer a biópsia, aí entra a ressonância, ou está receoso, vou fazer a biópsia à toa, aí entra a ressonância para tentar definir melhor se tem algum nódulo. Ou aqueles casos em que você já fez biópsia 1, 2 vezes e está subindo o PSA, o toque não tem muita alteração, mas o PSA continua a subir, então pode ter algum tumor em uma área que não é sensível no toque, é onde a ressonância é importante. Mas para screening, para a população em geral, ela não funciona. Vereador Claudemir Duarte. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, também agradecer a presença, né, doutor Humberto, realmente, essa explanação que o senhor fez aí, para a gente, porque a gente também, conversa com a população em geral, então acho que a gente tem o dever também, como pessoas públicas, também estar incentivando cada vez mais as pessoas que estão perto da gente. Agradecer também, o requerimento ao vereador Guilherme, que fez esse pedido, e que, muito bom. Doutor Humberto, só um pouco uma das dúvidas que gera a gente poder ver o senhor está colocando, e muito bem colocado, muito bem explicado, a questão de, existe algum exame, alguma situação pós essa situação que não hoje não se encontra em Brusque, que a gente tem que procurar cidades vizinhas ou alguns locais que não consegue aqui em Brusque, ou algum exame, cirurgia, ou isso já tem, ou esse tipo de câncer de próstata, Brusque já tem esse aparato todo para poder tá fazendo esse tratamento, tanto quanto a cirurgia, enfim. Existe alguma coisa que hoje a pessoa tem que procurar fora, ou isso tem hoje na nossa cidade, doutor? Infelizmente, via SUS, o nosso hospital Azambuja não tem a complexidade necessária para fazer tratamento de câncer, não só de próstata, qualquer câncer. Necessitaria um investimento bastante alto, principalmente em radioterapia, mas nós estamos aptos e fazemos cirurgia por outros convênios e particulares, mas pelo SUS não. Agora, via outros convênios, sim, isso é tudo possível aqui. Claro que a gente não tem um robô que custa milhões de dólares,
Mas os outros métodos se mostram tão eficientes quanto. E para a cura do câncer isso é importante. Vereador Valmir. Obrigado, pela explanação que é esclarecedora. Eu trago aqui dúvidas que entendo que são dúvidas gerais, a gente escuta, assim, então estou trazendo aqui. Mas eu queria dizer antes que a desculpa por Dejair não pedalar não funcionou, porque ele queria escutar que a bicicleta fazia mal e se deu mal, né? Brincadeira à parte, Dejair, né? Mas foi boa a pergunta, porque a gente escuta muito isso também por aí, quem anda de bicicleta. Então, a pergunta, ela veio a calhar porque ela dá também essa resposta, né, que a gente também escuta muito. Por isso que fiz a brincadeira também. Eu queria perguntar, eu não queria fazer essa pergunta, porque a gente sempre tem preocupação com a resposta, né? Todo tipo de diagnosticado antes, né, ele tem cura. Essa é a pergunta, né? Porque às vezes as pessoas também têm dúvida, né? Será que fazendo esse exame, então, eu escapo ou, né, eu vou ter que fazer tratamento, etc. Eu queria uma resposta em relação a isso, que já escutei bastante. E a segunda, eu já fiz essa pergunta uma vez e acho que ajuda a esclarecer. É a questão da raspagem ou não, né? Quer dizer, esses tipos de intervenções que são mais agressivas ou menos agressivas também talvez trabalhar um pouquinho isso. Obrigado. Obrigado, vereador. A questão do aumento benigno da próstata, que é a hiperplasia benigna, que ocorre em todo homem acima dos 30, 40 anos, e ela vai crescendo gradualmente, chega uma altura que ela pode trancar, obstruir a saída da urina. Porque como a próstata envolve a uretra e fica logo abaixo da bexiga, com esse crescimento benigno dela, ela pode trancar em algum momento no futuro do homem. Se o homem vivesse até os 100 anos, todo mundo ia ter esse problema de trancar a urina sai mais fraca, não sai direito. Então, em alguns casos, a gente tem que intervir, mas a doença é benigna. Foi feito o toque, foi feito o PSA baixo, o toque está normal, é só o crescimento normal dela. Então, a gente faz o que se chama de raspagem, que é a ressecção transuretral, que é a ressecção via uretra do tecido prostático, porque daí ele não tem risco de ser um câncer, é uma doença benigna, e aí pode ser feito via uretral, sem cortes. Isso é o que chama de raspagem. Quanto ao outro questionamento, quando a gente faz o PSA e o toque, e tem uma suspeita de ter o câncer, a gente faz a biópsia. E no resultado da biópsia, na retirada dos fragmentos, já tem uma classificação de agressividade do tumor. Então, a gente já sabe se aquele tumor é mais agressivo ou menos agressivo. A grande maioria não é tão agressivo assim. E agora, a orientação é para os que não são agressivos mesmo, para que só se observe, contanto que ele não atinja uma grande área da próstata. Então, é curável naqueles tumores que são menos agressivos. Que é tão curável que alguns até a gente nem faz nada. Mas aqueles tumores que são muito agressivos, no diagnóstico ele já pode ter tido uma metástase à distância. E é onde daí já não funciona o tratamento. Então, em 95% das vezes, se se faz o diagnóstico mais cedo, precocemente, a gente consegue curar. Só que tem tumores que são muito agressivos. E aí a gente pode não conseguir, ainda bem que esses são a minoria. Mas na grande maioria a gente consegue curar, ou através de cirurgia, ou de radioterapia, mas tem que se diagnosticar cedo. Vereador Alessandro. Obrigado, boa tarde, doutor Humberto. Só fiquei com uma dúvida em relação à situação da questão da metástase, se ela evoluir para outros locais. Só para que a gente possa entender isso. A partir do momento que, por exemplo, eu fiz o exame, quando fiz 40 anos, fiz o exame de sangue. O médico disse que não era necessário fazer o toque.
Aí fiz o exame de sangue, fui lá, beleza. A partir do momento que há a constatação de um tumor na próstata, de que forma ele pode, no caso desses mais violentos, ele pode ir para qualquer parte do corpo, assim, para que a gente possa entender assim, ele pode evoluir para qualquer outra parte do corpo e aí, a partir do momento que faz o exame, constata na próstata, é necessário uma verificação mais detalhada do restante, tipo, estômago, né, qualquer outra parte do corpo, assim, só para que a gente possa entender isso, né? Sim, quando a gente faz o diagnóstico, a gente tem um dos parâmetros, é o próprio PSA, que é um dos marcadores. Né? Quando tem um PSA muito alto, a gente tem que desconfiar de que possa ter metástases. Né? Essa metástase, são células que saem do tumor e vão ou pelo sangue. Então, tem 3 tipos, basicamente, de invasão. Ou a invasão local, que a próstata cresce e invade a bexiga, invade o reto, invade as regiões ao redor. Então, essa é uma invasão só do local. Ou via linfática, que pode ir para os linfonodos, os gânglios, e aí crescer por ali e ir invadindo pelos gânglios afora. Ou via sanguínea, que esse sim, ele pode aparecer em qualquer outro lugar, porque daí saem algumas células do tumor pelo sangue e vão viajando pelo sangue e vão parar em qualquer outro ponto. Para o câncer de próstata é mais comum a metástase óssea, mas pode ser de fígado, pode ser no cérebro, pode ser em outras regiões. E quando o PSA é muito alto, a gente começa a investigar fazendo outros exames, que é a tomografia, a cintilografia, outros exames do corpo todo, para tentar descobrir se tem realmente metástase ou não. Porque daí deixa de ser um tratamento local, que uma coisa é quando a doença está só ali, e a outra coisa é quando já tem em outro lugar. Vereador Ivan Martins. Quero cumprimentar o doutor Humberto aí, agradecer pela gentileza de mais uma vez vir a esta casa. E claro que através dos meios de comunicação nós temos certeza, como disse o presidente, né, alcança aí um grande número de famílias aqui do nosso município. Isso é realmente importante. A grande parte das dúvidas que nós tínhamos já foram dirimidas na vez anterior e agora, né, da mesma forma. Mas tem um detalhe que me chamou a atenção, que eu queria perguntar para o senhor, é o seguinte. Nós sabemos que o Brasil, na verdade, a saúde no Brasil já está na UTI. É uma situação difícil, complicada. Né? Cada vez menos acesso às pessoas que mais necessitam, menos acesso tem em função que o SUS, por exemplo, como é esse caso, né, geralmente não atende pelo SUS. E nós vimos também um percentual muito alto na estatística que o senhor apresentou com respeito, né, aos cânceres de próstata e até, né, os óbitos. Será que a impossibilidade da grande massa, né, de ter acesso a esses exames através do SUS, talvez não é essa situação que aumentou, não aumenta de forma considerável essa estatística? Né, por não ter acesso, por não ter condições de procurar um médico pagar particular, não ter um plano de saúde, né, e o SUS não presta esse atendimento. Então, não sei se eu me fiz entender, né, mas isso me deixou curioso nesse sentido aí, para ver o que o senhor pensa a respeito. Vereador, isso, ano passado, a gente fez um trabalho junto à Secretaria de Saúde, né, com a Secretária de Saúde, a Crespa, e ela colocou à disposição os postos de saúde fora do horário de atendimento em alguns postos para que os homens procurassem os postos de saúde para fazer, né, a prevenção, né, principalmente através do exame de sangue, né, porque não tem urologista também para fazer o toque para todo mundo. Mas muito pouco teve procura, nós não tivemos tanta procura assim, mas eu acho até que não é tanta pela disponibilidade, mas muito mais pelo homem ser reticente, porque o homem tem aquela ideia de ser sempre o super-homem, de querer nunca ficar doente. Né? Já o filósofo alemão Nietzsche já dizia isso, que tem o homem quer ser sempre o super-homem.
né, que não quer ficar doente, que foge de qualquer outro tipo de problema. E é isso que acontece, não só comigo, mas com todos os homens aqui. A gente pensa que nunca vai estar doente, e esse é um grande engano. E eu penso que isso seja muito mais o problema, muito mais do que até o medo do exame, acho que não. Eu acho que muito mais é essa falta de consciência de que somos mortais e que a gente um dia vai precisar fazer algum tipo de tratamento. Então a gente tem que ter isso em mente, tem que passar principalmente para as pessoas que são menos esclarecidas, né? Que a grande maioria que acaba pagando por isso, infelizmente, são essas pessoas. Mas foi feito esse trabalho ano passado, foi colocado à disposição e teve uma procura muito pequena. Doutor Celso? Cumprimento o doutor Humberto e o parabenizo pela explanação que fez a respeito do câncer de próstata. O meu questionamento vai com relação à capacidade do poder público em promover e implementar políticas públicas, né, de rastreamento e amplas, que a gente pudesse realmente, de forma precoce, abranger toda a população. Não me parece ser o problema mais difícil, assim. Acho que nas unidades aí se pede com muita frequência PSA, principalmente acima de 50 anos. Mas o que eu vejo são políticas equivocadas com relação ao tratamento. A forma como está hoje estruturado o sistema único, né, para se credenciar um serviço que vai tratar de patologia, que é um serviço que envolve quimioterapia, radioterapia, cirurgia, ou seja, todo tratamento, ele só credencia locais onde existem as três opções de tratamento ou de complementação do tratamento, se complementam. Nós temos no município, né, capacidade de realização de cirurgia desse tipo, né? Nós temos hoje empresa como a Unimed, que hoje tem uma unidade de oncologia aqui no nosso município, né? E a gente não consegue ter credenciamento de alta complexidade devido a essas portarias que impedem que se faça, através de capacidade instalada, se possa fatiar esse atendimento. É claro, com competência, com conhecimento técnico, com perícia. O decreto-lei diz que em 60 dias tem que ser iniciado o tratamento do câncer. Então, eu queria, assim, ouvir a tua opinião com relação a esse decreto-lei, né? E com essa política realmente de não fatiamento e de possibilidade de se criar, uma vez que o município tem a capacidade instalada, de a gente facilitar a vida do cidadão. Poder fazer aqui a cirurgia, poder fazer aqui o tratamento quimioterápico, né? Se tiver que fazer radioterapia, vai para setores onde tem radioterapia. Mas penso eu que seria uma forma de destravar, de facilitar e de melhorar até a sobrevida desses pacientes. Era isso, obrigado e parabéns. Obrigado, doutor Celso. Realmente é difícil, porque só existe uma autorização, né, para alta complexidade do hospital, para tratamento de câncer, se houver radioterapia, quimioterapia e também a cirurgia. O que acaba exigindo um aporte financeiro muito grande para a instituição e que a gente sabe que isso hoje é inviável, né? É uma pena, quem sofre é a população, porque existe essa lei. Poderíamos, claro, é uma lei maior, não é uma lei que depende do município, mas poderia, claro, se fazer a cirurgia aqui, eventualmente fazer a radioterapia em outro lugar, se fosse necessário. Mas a lei é essa, né? E nós temos leis demais, muitas leis, mas leis de primeiro mundo para uma realidade que não é de primeiro mundo. Então, isso infelizmente acontece dessa maneira. Vereadora Marli. Senhor presidente, senhores vereadores, população,
Eu só gostaria, né, não tem nenhuma pergunta, mas só parabenizá-lo e dizer da importância, né, sempre de trabalhar a prevenção. Nós acabamos de participar da campanha do Outubro Rosa, e é uma campanha que já vem de muito tempo, né? Então a gente percebe que cada vez mais ela cresce, as entidades, as empresas abraçam a ideia. E eu penso que a campanha do Novembro Azul, ela vai chegar também nesse patamar, né? Porque ela é recente. Então, parabenizar o senhor por fazer parte até da Associação Brasileira e que a gente possa contar, né, com o senhor e com outros profissionais, sempre batalhando para que essa campanha ela cresça cada vez mais. Porque a gente percebe que é somente com a conscientização que a gente vai alcançar, né, os objetivos de aumentar a participação também masculina na prevenção, porque realmente assim, existe muito mito ainda, né? Existe aquela piadinha, existe, né, a questão do machismo, mas eu penso que com bastante conscientização, a campanha crescendo cada vez mais, a gente consegue sensibilizar os homens também. Mas parabéns pela sua explanação. Obrigado, vereadora Marli. E, aproveitando, realmente existe uma conscientização maior dos homens mais jovens, né? Os homens de mais idade têm mais resistência em aceitar a ideia de se fazer o exame. Então, isso vão demandar alguns anos até que esses que são mais jovens hoje cheguem na idade dos 70, 60, 70 anos. Que é onde que a incidência é maior. Então, por muito tempo ainda, esse índice, essa incidência tão grande de câncer vai persistir e, infelizmente, nós vamos diagnosticar tarde muitos e muitos casos, porque falta conscientização que, infelizmente, só chega para os homens mais jovens. Ainda em aberto aos vereadores. Então, não havendo mais questionamentos, eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença do Dr. Humberto, aqui a nossa Casa Legislativa, a Casa do Povo, e tenho certeza que essa mensagem, tudo que foi apresentado, explanado aqui nessa tarde, chegará a muitos lares e que as pessoas, principalmente nós homens, possamos nos conscientizar e procurar, sim, um diagnóstico precoce cada vez mais cedo, cada vez mais rápido, e que nós possamos deixar esse lado machista, esse lado realmente da piada, como disse a vereadora, de lado e nos preocuparmos um pouco mais com a nossa saúde. Só quem já perdeu um ente próximo por causa do câncer de próstata sabe o quanto dói não levar essas pessoas ou não até mesmo incentivar essas pessoas de procurar um diagnóstico precoce para que realmente pudesse... a gente sabe que a cura quanto mais cedo, mais não fácil, mas ela tem uma possibilidade maior de acontecer. Então, agradeço ao Dr. Humberto e vou suspender a sessão por 5 minutos para que a gente possa aqui fazer uma fotografia, cumprimentar o Dr. Humberto pessoalmente e, mais uma vez, agradecer a sua presença aqui, doutor. Obrigado. Está suspensa a sessão.